o Bitcoin tá um pouquinho em queda, as pessoas vão deixar de ter o total interesse pelo Bitcoin e vão migrar para algumas altcoins, né? Dentre elas, né, a gente tem o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Tá? A gente tem o Ethereum aí, e inclusive um movimento bullish, extremamente bullish. Ela está em uma figura de triângulo ascendente, e essa figura de triângulo ascendente faz o rompimento para cima, geralmente. Tá? Então ela está nessa figura de triângulo ascendente. Então quando a galera passar a migrar, tirar parte do capital, não tiram todo, tá? Mas tiram parte do capital, né, do Bitcoin. Alguns tiram o ROI, outros tiram o lucro ali do Bitcoin e começam a migrar para as altcoins. É nesse momento que o Ethereum vai começar a estabelecer pernadas de alta interessante, tá? Eu tenho a minha ideia de preço para o Ethereum para esse ciclo, que é de no mínimo aqui, ó, projetado aqui no mínimo $5.000. Tá? Muitos acreditam que o Ethereum vai romper a casa dos $20.000. Eu sou mais intimista nesse ponto. Eu acredito que ele vai romper aqui os $5.000 ali, no máximo $7.000 para esse ciclo. O que é muito interessante. Mas ele continua crescendo para os próximos ciclos. Tá? O Ethereum é como o Bitcoin. Né? Quanto mais velho ele fica, mais preço ele vai reter na rede dele. Tá? Então, principalmente com essas atualizações. Notem que a Solana, né? A Solana, ela passou o carrinho em muita altcoin no ano de 2023. A Solana, gente, em 2023, ela tava em, sei lá, 30º lugar, 25º lugar por capitalização de mercado no mercado cripto. Hoje ela é a sexta, tá? Hoje ela é a sexta e chegou a ser a quinta. Chegou a ser a quinta antes da XRP ascender, fazer esse padrão de alta que aconteceu aí no último ano e meio para cá. Tá? Então, antes da XRP fazer esse movimento, a Solana ela estava em quinto lugar, já chegou a ficar na frente do BNB por alguns instantes, né? Não foi por muito tempo. E agora ela está em sexto lugar. Continua com crescimento, quando a gente fala de ecossistema, bem interessante. Por mais que a Solana esteja perdendo muito valor de mercado, se comparado ao topo, que aconteceu lá em janeiro de 2025, ela perdeu muito valor de mercado e continua perdendo. Tá? Fez um fundo em $95. Quem aproveitou os $95, parabéns. Você foi um visionário. Tá? Se você não aproveitou os $95, né, sinto muito. Não sei se ela vai bater esse preço novamente. Só se o Bitcoin afundar com o mercado. Acredito que depois desse ciclo de alta, né, depois, no fundo do bear market, eu acredito em ver a Solana por volta dos $80, $70. Eu acredito ver a Solana por esse preço, dependendo do preço que ela vai bater também, né? Dependendo do preço que ela vai bater aí nesse ciclo. Eu acredito, sinceramente, que se a Solana não ultrapassar os $300 para esse ciclo, ela vai bater perto dos $80 novamente, ali no fundo do bear market, tá? Agora, se a Solana bater o preço que eu especulo que ela faça, que seria a precificação de... E isso tudo é especulação, tá, gente? E seria a precificação aqui, ó, de $750, ela não vai fazer isso mais não, esse preço mais não. Foi a última vez que vocês viram Solana a $95. Ela pode fazer... Se ela bater essa precificação, eu tô esperando ela bater, que é próximo dos $750, ela tem que fazer, no momento do preço atual, mais de 400% de valorização. Né? É possível? É muito possível. Tá? A Solana tem um market cap de 79 bilhões. 79 bilhões. Ela vai ali mais ou menos para os 300 bilhões de capitalização de mercado, o que é extremamente possível da Solana estabelecer, tá bom? Belezinha? E lógico, né, até esse momento vai ser mais ou menos ali em, sei lá, janeiro. Não, janeiro não. Janeiro já entramos, né? Já entramos em outro ciclo de mercado. Vai ser mais ou menos entre outubro e dezembro ali, né? Que eu acredito onde o mercado vai atingir o topo. Porque nos últimos 2 ciclos foi mais ou menos nessa data, entre outubro e dezembro. Na verdade foi novembro ali, dezembro, tá? Então eu acredito que teremos um número muito parecido nesse ciclo, tá? Por mais que o ciclo não esteja nada igual,
né, aos outros ciclos, não esteja espelhando os outros ciclos, mas eu acredito que mais uma vez teremos o topo no mercado entre outubro e dezembro. Tá? Significa que temos mais ou menos uns 5 meses de mercado ainda para tentar encontrar algumas oportunidades. Belezinha? Então, eu acredito, sinceramente, que Solana é uma dessas oportunidades aí. Beleza? Pessoal do chat, dá um alô aí, se o áudio tá ok. Quais são as moedas aí que vocês acreditam para esse ciclo, né? E eu vou passar uma visão para vocês. Algumas moedas que eu acredito para esse ciclo são algumas das moedas mais recentes do mercado. Aquelas que lançaram há menos de 2 anos para cá. Tá? Até porque, quando a gente pega o CoinMarketCap, top 10 criptomoedas mais antigas aí, a gente tem no páreo ainda, tá? Solana, Tron, Dogecoin, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche, vou pegar top 20 aí, e Avalanche, e Hedera, tá? E Agabar. Então, das antigas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas nos top 20. 9, 10, 11, 12. 12 moedas aí das mais antigas. Ou seja, a gente tem uma margem aí de erro aí de 7 para 12, né? Ou seja, a gente tem algumas moedas que lançaram recentemente nesse ciclo, como a Hyperliquid, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Sui, que lançou, que não é lá de 2021, né? Ela lançou depois aí, como a camada 2 do Ethereum, né? A gente tem aí a Toncoin, que lançou também de um tempo para cá. A gente tem algumas moedas novas que já estão no páreo, ou seja, o cenário cripto já está mudando. Já está mudando de certa forma, tá? O cenário cripto já está mudando. Se você pegar 2 ciclos para trás, quais eram as moedas da época? Vocês sabem quais eram as moedas da época? Tá? Uma tá aqui, ó, é o Bitcoin Cash, né? Bitcoin Cash, Ethereum Classic, a gente tinha a Litecoin, a gente tinha algumas moedas completamente diferentes ali no top 20 de mercado. Então, a cada 2 ciclos, o padrão de top 20 no mercado cripto, ele começa a mudar de forma brusca. A gente já tem uma mudança, a gente já tem uma implementação de 7 moedas novas no mercado aqui, tá? Então, a cada 2 anos, a gente começa a ter uma perspectiva de mudança interessante. Então, para esse ciclo que vem agora, que vai acontecer, o ciclo nem acabou, mas eu já vou adiantar para vocês, para esse ciclo que vai acontecer, a partir aí de 2026, os cenários serão a gente buscar oportunidades em outras criptos, em outros tokens que talvez lançaram no final desse ciclo e vão ter uma resposta de performance e lucratividade melhor do que as moedas do ciclo passado. Por exemplo, aqui a gente não vê mais no top 20 a Polkadot, por exemplo. A Polkadot já está no top 24. Tá? A Polkadot já está no top 24 aqui. E antes ela ficava nessa lista aqui no top 20, aqui performando bem pra caramba, né? Com uma valorização bem interessante, principalmente lá em 2022, no começo de 2022, tá? Mas em 2021 a Polkadot ela teve um grande padrão de ascensão, mas ela perdeu o brilho. A gente não vê mais a Polkadot brilhando tanto, tá? A gente vê aqui a própria Uniswap, que tá começando a perder também pra caramba aqui. Aí a gente começa a ver algumas moedas novas, como a P-Network aqui. A gente começa a ver algumas moedas novas aqui, que possivelmente podem começar a entrar aqui dentro dos parâmetros de top 20 de mercado aqui, tá? O Francisco colocou ali, ó. Lobo e Dog, as únicas que estou apostando com mais assimetria. Aí você vai, o Francisco, por um critério mais especulativo, né? Porque Lobo e Dog a gente já leva para um critério mais especulativo, né? Pelo fato de serem moedas que você não tem você não tem nada por trás. São moedas puramente de aposta, basicamente, tá? Porque são meme coins. Mas você não tá errado, cara. Você tá visando as moedas ali e realmente estão te trazendo um pouco mais de assimetria, tá? Você só precisa traçar ali, lógico, estratégia para você não ficar no prejuízo com as suas moedas, tá? Por exemplo, a Dog, há um tempão atrás, eu falei, ó, tracei essa caixa fractal,
tá? Essa caixinha branca aqui há um tempão atrás, eu tracei ela. E eu falei pra galera, eu falei, gente, toda vez que a Dog chegar dentro dessa margem de precificação, no meu ponto de vista, é compra. Por quê? Porque de todas as vezes que ela chegou, ela bateu em cima aqui, bombou, né? Apenas uma vez ela perdeu essa caixa. Ela perdeu lá em fevereiro, né? E pegou um fundo absurdo, tá? Pegou um fundo absurdo. Ó, depois que ela perdeu foi 52% de queda aqui. Mas depois disso, ela retornou para a caixa e estourou, tá? Estourou, arregaçou. Depois o que ela fez? Ela retestou a mesma posição, o mesmo momento fractal novamente. Ela retestou aqui a caixinha e pum, jogou para cima novamente e começou a performar. Então, a gente tem algumas estratégias independente da moeda, tá? Para de fato a gente aumentar a nossa assertividade e de fato começar a aumentar a nossa lucratividade ali dentro, tá bom? Então você está visando moedas ali que são especulativas, mas que no curto prazo estão trazendo muito mais retorno do que outras moedas mais consolidadas no mercado, tá? E que está acontecendo, né? A Lobo, lógico, a Lobo eu vou falar para você que você é meio maluco de apostar uma. Não sei se você está apostando tanta grana na Lobo. Opa, vou pegar aqui, ó. Mais fácil de digitar. Eu não sei se você está apostando tanta grana na Lobo, né? Mas, de fato, a Lobo ela é muito mais arriscada do que a própria Dog, tá? A gente nota isso aqui, tá? Porque ela tende a renovar fundos, tá? Com bastante frequência, tá bom? Isso que está acontecendo com ela nesse momento é exceção, tá? Belezinha? Então vamos lá, falando de dominância do Bitcoin, então a gente está num momento bem decisivo com relação à dominância do Bitcoin. Eu vou ser muito sincero, se o Bitcoin perder os 65 pontos aqui, 65 pontos, galera, a gente pode ter uma pressão bem interessante com relação às altcoins no curto prazo, tá? Eu acredito que teremos antes de novembro, antes de outubro, eu acredito que a gente vai ter um padrão de altcoin season ainda, mais um, tá? Mais uma pernada do movimento aí do padrão de altcoin season, eu acredito. Tá? Até porque a dominância do Bitcoin, ela tá demonstrando sinais, não que vai cair, mas que ela tá demonstrando sinais aqui de cansaço nessa alta toda que tá estabelecendo, tá? E toda vez que ela fez isso aqui, ó, ela ficou um tempão acumulando aqui, ó. Olha o tempo que ela ficou acumulando aqui, tá? E geralmente quando ela faz esse padrão de acúmulo, a gente tem aqui algumas possibilidades aí e algumas altcoins começam a dar aquele padrão de estouro, tá bom? Belezinha? Então basicamente é isso. É isso que eu entendo aqui com relação ao momento atual do mercado.